Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Dos gregos antigos aos tempos modernos, a improvisação antes de Moreno. Aristóteles visto por Moreno, e a improvisação, do começo à comédia. Assim, pois, uma vez que o imitar tem a ver com nossa natureza, assim como a música e o ritmo, é óbvio que os metros são parte dos ritmos. Originalmente aqueles que possuíam as melhores aptidões para esses assuntos avançaram lenta e gradualmente e criaram a poesia a partir de suas improvisações. A frase é de Aristóteles e mostra bem a importância que o filósofo grego dava ao fenômeno da improvisação, já no século IV a.C. Em sua Poética, depois de afirmar que Homero foi o poeta supremo dos assuntos sérios, Aristóteles sustenta que ele também foi o primeiro a esboçar os esquemas formais da comédia. Além disso, escreve que, assim que apareceram a tragédia e a comédia, os poetas se inclinaram a um ou outro tipo de poesia, conforme sua própria natureza, explicando que alguns começaram a compor comédias em vez de iambos, e outros deixaram a épica em favor da tragédia, porque estas formas são superiores e mais apreciadas do que aquelas. E acrescenta, de qualquer forma, tendo tanto a tragédia como a comédia sua origem na improvisação, a primeira dos solistas de ditirambo, a segunda dos hinos fálicos, que ainda hoje são costume vigente em muitas cidades, a tragédia foi avançando pouco a pouco quando os poetas foram desenvolvendo as possibilidades que havia nela. Por outro lado, insistindo na ideia de que a atividade imitativa é connatural aos seres humanos desde a infância, Aristóteles menciona Sófocles enquanto imitador, opinando que se assemelha a Homero, pois ambos imitam homens bons, e que, em outro aspecto, também se assemelha a Aristófanes, pois ambos imitam homens que atuam e produzem, drontas. Por essa razão, observa o filósofo, dizem alguns que suas obras são chamadas de dramas, dramata, porque imitam homens que atuam. A referência à noção de drama como ação soa familiar no contexto psicodramático, porque essa era a acepção utilizada por Jacob Levi Moreno. Além disso, a obra poética também figurava entre as primeiras mencionadas em seus escritos sobre as raízes gregas de sua proposta de teatro terapêutico. De fato, já em O Teatro da Improvisação, o então autor anônimo se referia à perspectiva de Aristóteles na Poética ao concluir a parte relativa ao teatro do Criador. No entanto, a menção ao filósofo grego, frequentemente feita por Moreno, remete sempre à ideia de catarse, e esse é o caso em sua obra de 1923. O fundamento de seu julgamento é a tragédia terminada. A controvérsia em relação a si, segundo suas palavras, o efeito purificador sobrevém no leitor, ouvinte, ou nos personagens trágicos da poesia, se estende até o presente. Ele procura equivocadamente inferir algo sobre o efeito a partir do teatro dogmático. Em nenhum momento Moreno menciona Aristóteles quanto à sua ideia sobre a improvisação como fenômeno presente já na etapa histórica de criação da poesia. O que o autor anônimo vai comentar no fim da parte, O Teatro da Improvisação, está numa nota com o título Improvisação e Peça de Improvisação. Aí, pela primeira vez, Moreno utiliza o termo alemão de raiz latina e seus derivados, buscando distingui-lo do outro modo de improvisação que ele propõe. Também os atores da comédia dell'arte eram improvisadores, não intérpretes de improvisação. Depois que uma cabeça engenhosa cunhou os tipos, ficaram pré-estabelecidas as maneiras de se comportar e as formas de falar. O ator variava o diálogo adaptando-o à situação. A improvisação tinha uma direção prescrita. A peça de improvisação, por sua vez,
deve ser realizada sem condições, os tipos, as palavras, a atuação conjunta. A cena de improvisação também está sujeita a petrificar-se numa série de comédias com determinados tipos. Estes se delatam a si mesmos: bufão do rei, bufão do povo, juiz de improvisação. Mas a verdadeira forma de uma arte do momento é a poesia sem ataduras, individual. A comédia de improvisação deve evitar tanto o tipo dogmático como a palavra dogmática. Em sua edição de O Teatro da Espontaneidade, de 1947, Moreno aborda com mais detalhes as diferenças entre suas ideias e os teatros desenvolvidos pelos adeptos da comédia dell'arte, mas não chega a ir mais longe nas raízes da improvisação. É verdade que o termo finalmente conseguiu entrar no vocabulário psicológico oficial e, de fato, o Dicionário de Psicologia da Associação Psicológica Americana define improvisação no psicodrama como a atuação espontânea de problemas e situações sem preparação prévia. No entanto, o caminho percorrido pelo fenômeno foi longo e difícil. Felizmente, na literatura especializada, vários autores nos ajudam a entender os alcances históricos do conceito. Para o erudito francês Pierre-Louis Deschartres, por exemplo, comediantes, dramaturgos, poetas e curandeiros pertencem a todos os tempos. Portanto, a improvisação, conclui, foi e sempre será a primeira das artes do teatro. Segundo ele, em seu livro A Comédia Italiana, é preciso buscar os precursores dos improvisadores italianos em Susarion, que 8 séculos antes de Cristo formou um grupo de comediantes em Icária e vagou por toda a Grécia, e também em Tespes, com sua carreta de vagabundos lambuzados que faziam comédias com música. Sobre isso, a Enciclopédia Britânica informa que Tespes, poeta do século VI a.C., é considerado, segundo a antiga tradição, o primeiro ator do teatro grego. Duchartre considera que o berço da comédia dell'arte é a cidade osca de Atella, agora conhecida como Aversa, onde foram criadas as Atellanae, comédias e farsas populares, paródias e sátiras políticas. Segundo ele, o historiador Tito Livio relata que, em seu próprio tempo, a literatura osca era estudada tanto quanto a grega. O pesquisador francês comenta também que os etruscos ensinaram muito aos romanos sobre o drama, e que o teatro deles na cidade de Tusculum já era construído em pedra, quando os de Roma ainda eram de madeira. Quanto às Atellanae, Duchartre afirma que eram peças improvisadas em palcos e que desfrutaram de tanto sucesso em Roma que eclipsaram completamente o teatro clássico regular. A propósito, a britânica confirma que essas peças se tornaram um entretenimento popular durante a antiga República Romana e o início da Roma Imperial. A enciclopédia agrega ainda que não há qualquer registro dessas farsas depois do século I a.C., mas que alguns dos personagens típicos da comédia dell'arte italiana refletem a influência das peças de Atellanae. Durante os primeiros séculos de nossa era, conta Duchartre, os grupos que mantiveram as tradições de Atellanae eram companhias itinerantes que atuavam também nos palcos plataformas nas praças públicas. Ele acrescenta que os padres da Igreja Católica tinham olhado sempre com receio para as cabriolas soltas dos cômicos ambulantes, cujos trajes e piadas cheiravam com frequência demais a puro paganismo. Duchartre afirma ainda que seus entretenimentos chegaram a ser proibidos por serem sacrilégios e blasfemos, que a presença das mulheres lhes parecia igualmente imoral, e que por isso os papéis femininos foram gradualmente abolidos, passando a ser representados por homens. Com a chegada do Renascimento, informa o autor de The Italian Comedy, o teatro popular recuperou sua importância. As Atellanae voltaram à moda e encontraram a mesma aceitação que o teatro patrício. Duchartre explica também que o drama escrito normalmente representado pelos acadêmicos
era conhecido como commedia sostenuta, enquanto a comédia improvisada, com suas máscaras tradicionais, era chamada de commedia dell'arte. Segundo ele, os dois tipos floresceram lado a lado na Itália, desde o século XVI até os fins do século XVII.